nome é Sofia e nós estamos aqui novamente para trazer informações sobre a transferência de tecnologia e propriedade intelectual. Larissa, você pode me explicar um pouco do tema do artigo de hoje? Com certeza! Hoje vamos falar do artigo Transferência de Tecnologia, Universidade e Empresa no Brasil, dos anos de 1994 a 2020, uma análise da literatura. Esse artigo vai falar um pouco sobre a relação entre universidades e empresas e como essa interação contribui para o desenvolvimento econômico dos países, através de inovações e transferências de tecnologia, realizadas das universidades para as empresas. Qual a finalidade do artigo? O artigo tem como finalidade analisar o número de artigos científicos produzidos referente ao tema transferência de tecnologia das universidades para a empresa no Brasil. Como foi realizada a pesquisa desses artigos? A pesquisa foi realizada através de um estudo bibliométrico, ou seja, um levantamento de artigos científicos nas plataformas de pesquisa. As plataformas utilizadas foram o Portal CAPES e o Scientific Electronic Library Online, também conhecido como CIEL. Vale ressaltar que o período da coleta de dados foi de 1994 até 2020 e foram utilizados na pesquisa somente artigos científicos relacionados a palavras-chave do assunto, como, por exemplo, transferência, tecnologia e universidade. No final da busca, havia um total de 103 artigos que eram válidos para a pesquisa. E qual foi o contexto por trás desse estudo? Tudo começa com a missão que as universidades ganham de transferir conhecimento para a sociedade com a pesquisa. A transferência de tecnologia nada mais que a utilizar das inovações realizadas dentro do ambiente acadêmico para disseminar conhecimento e criar um impulso na sociedade, ajudando as empresas a diminuir riscos relacionados ao desenvolvimento tecnológico e o tempo necessário para a criação de tais inovações. No Brasil, há uma Lei de Inovação número 10.973, de 2004, que foi criada para conduzir um ambiente seguro de parcerias entre universidades e empresas, a fim de incentivar a inovação por parte das empresas. Além disso, com essa lei foi possível a criação de núcleos de inovação e tecnologia, que são responsáveis pela gestão de políticas de inovação, proteção de criações, licenciamento e outras atividades. A criação desses órgãos ajuda a estabelecer uma estrutura de apoio para a realização dessas interações entre universidades e empresas. E quais são os principais resultados obtidos? Conforme citei anteriormente, foram analisados 103 artigos científicos. Esses artigos foram analisados com base em algumas informações, sendo elas o ano de publicação, o qualiCAPES da revista, os autores e as instituições desses autores, as palavras-chave, os temas, os objetos da pesquisa, os métodos de análise, o método de coleta de dados, a fonte de dados e conceitos variáveis analisados. Pode-se perceber que houve uma evolução nos artigos escritos desde 1994 até 2020, com seu maior índice de publicação em 2012. Das 103 publicações analisadas, 99 eram artigos científicos e 4 relatos científicos. O importante é perceber que desde os anos de 2000 houve uma oscilação nas publicações, ou seja, o crescimento não foi uniforme, havendo anos que tinham mais publicações e outros menos. Outro ponto a ser analisado é que as revistas nas quais os artigos foram publicados eram referentes às seguintes áreas: administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo, sendo 36% das revistas, a maior parte, analisadas em A2, segundo o qualiCAPES 2017-2020. Além disso, pode observar que grande parte dos artigos, exatamente 47,6%, foram escritos por 2 autores, 22,3% foram escritos por 3 autores e 16,5% por 4 autores. Para finalizar, percebeu-se que todos os artigos publicados, os autores vinham de 74 instituições de ensino superior. O maior número vinha de Universidade de São Paulo, da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de Campinas. Entretanto, foi analisado que quem publicou mais artigos sobre o tema foi a Universidade de São Paulo, logo em seguida da Universidade Federal de Minas Gerais, depois a Universidade Federal do Paraná e também a Universidade Federal de São Carlos, entre outras também. Quais são as contribuições desse trabalho para a literatura da área e como podemos replicar esse estudo em outros locais? Considerando a importância do tema e o seu impacto no desenvolvimento econômico do país, acredito que seja essencial a replicação desse estudo em outros países. Isso faria com que o autor descobrisse a situação atual das interações entre universidades e empresas e encorajasse pesquisa acerca do assunto, além de incentivar as universidades e empresas a buscarem a realização de maiores inovações e de transferência de tecnologia. Quais são as limitações encontradas durante a realização da pesquisa?
Os pesquisadores encontraram dificuldades na classificação das variáveis estudadas nos artigos que foram analisados. Isso fica evidente devido ao fato de não terem sido analisados artigos sobre assuntos feitos por pesquisas nacionais e publicados em revistas estrangeiras. Isso ocorreu em consequência da dificuldade da busca nas plataformas, pois não existe filtros para a nacionalidade dos autores. Quais as contribuições finais que a pesquisa nos proporciona? A pesquisa nos mostrou que antigamente havia um baixo número na produção de artigos sobre transferência de tecnologia, mas esse quadro começou a mudar a partir de 2010. Ainda assim, não houve muita continuação na publicação e na análise de variáveis, muito devido aos autores publicarem somente um artigo sobre o tema e não continuarem o estudo. Outro ponto que deve ser analisado é a limitação de universidades que realizam a produção de artigos científicos. Os autores, no final, ainda sugerem outras formas de dar continuidade à sua pesquisa, como a comparação de pesquisas nacionais e internacionais sobre a transferência de tecnologia nas futuras pesquisas. Obrigada, Larissa, por disponibilizar seu tempo conosco e nos trazer informações tão importantes referente ao artigo. Bom, pessoal, podemos concluir a importância da disseminação do conhecimento de transferência de tecnologia e propriedade intelectual, portanto, devemos incentivar a produção de artigos referente ao tema. Obrigada por assistir, fique ligado para os próximos conteúdos.